Ela sabe, ela tem um entendimento que aquilo é errado, mas ao mesmo tempo parece que não é, porque aquilo gera algum prazer. É como você pegar uma cebola, descascar uma cebola, por exemplo, e alguém passa por você e fala assim: nossa, você tá triste, você tá chorando. Não, é uma reação química da cebola. Me fez chorar, mas eu estou super bem. E aí essa mulher cresce, ela entende que ela gostou daquele ato. Não, mas eu não gostei. Inconscientemente, o corpo dela reagiu a um toque indevido e ela vai entender que ela gostou daquilo. E aí entra a culpa. Mas eu fui culpada. Olá, que alegria voltar aqui mais uma vez para contarmos para vocês algo maravilhoso, extraordinário. Nosso assunto hoje promete, vocês vão amar. Mas antes de tudo, eu peço com muito carinho que vocês se inscrevam no canal Resgatando Valores, dá seu like, compartilhe e comente, porque hoje, essa semana, ou melhor, esse mês, nós vamos tratar do assunto sobre sexualidade cristã. E a minha convidada hoje não podia ser outra pessoa preparadérrima para contar, para nos ensinar, na verdade, né, sobre o assunto, que é um assunto muito delicado, né? Mas eu estou muito feliz, porque disso ela entende também para me ensinar. E eu venho aqui com muita alegria, com meu coração bem grande, gigantesco, para derramar nessa mesa maravilhosa. Jesus já está aqui, né? Com certeza. E para dividir com vocês aí algo extraordinário, novo, diferente de todos os outros. Comigo hoje, essa minha convidada, uma mulher vitoriosa, uma mulher entendida no assunto, preparadíssima, estudada. E eu estou falando da missionária Beatriz Mendes. Ela vem aqui da nossa cidade, pertinho. Um beijo para toda Sorocaba. Eu tenho um público enorme ali de Sorocaba. Ela é psicanalista, terapeuta de informação, e ela vai contar um pouco da história da vida dela, porque ela viveu, né? Ela foi buscar todos esses conhecimentos, se formar. Ela é coach cristã também, e Jesus curou ela de todas essas dores, desses traumas, que é traumas, abusos, rejeições, e ela vai também falar um pouco sobre a cura e como ela chegou aonde ela está hoje. Então, comigo e com você hoje aqui no Resgatando Valores, a linda missionária, minha amiga Beatriz Mendes. Você é bem-vinda aqui no nosso canal. Eu quero que você fique muito à vontade para derramar pérolas aqui para todos os meus inscritos. Vocês são todos muito importantes para mim, quanto ela que está aqui presente. Continue aí, se inscreva, comente, compartilhe, pegue o link e manda para o seu amigo, para sua amiga, para o seu irmão, para o grupo da sua igreja. Naquilo que é impossível para você, para Jesus, não tem essa palavra impossível. Doutora Beatriz, você é bem-vinda aqui no nosso canal Resgatando Valor. Fica muito à vontade, conta para mim, para nós, como que foi um pouquinho da sua história, né? Porque você hoje é bem entendida do assunto, mas não foi simples assim no começo, né? E também como que nós, cristãos, devemos lidar com esse assunto tão delicado que ainda nos dias atuais chega a assustar alguns. Quando a gente fala do assunto de sexualidade, fala: nossa, isso não é palavra, né, de cristão. Eu vou dizer para você que é. E nós estamos num tempo de resgatar valores que está todos perversos e meio perdido. Ela vai nos explicar. Seja bem-vinda e fique à vontade. A paz do Senhor Jesus. Amém. Quero agradecer a missionária Zilda por estar aqui, os Obrigada. meninos que estão aqui nos bastidores. Morrendo de rir. A toda a minha cidade, Sorocaba, que eu amo muito, né? Minha família, meu esposo, que mais tarde vão estar assistindo. E hoje eu estou aqui por um propósito de Deus, naquilo que Ele me curou, né? E falar sobre a sexualidade, principalmente no meio religioso, no meio cristão, um assunto que ainda é muito tabu, porque não é assunto para discorrer realmente em cima de um púlpito, mas temos sim, Deus está levantando uma leva de mulheres para trabalharem nessa área. Mulheres curadas, para curar, assim como Ele fez comigo, como Ele vem fazendo comigo. Não é um assunto muito fácil de abordar,
Imagina. né? Muito doloroso, um tema sobre o trauma do abuso sexual, que foi a área que o Senhor me levantou com prioridade para falar. Eu estudei muito, fui atrás de várias fontes que o Senhor me direcionou para hoje estar aqui podendo falar com prioridade daquilo que Ele fez na minha vida através do conhecimento, sim. Porque o conhecimento não é só da palavra de Deus. É verdade. Nós precisamos nos conhecer como mulher, como funciona o nosso corpo, como funciona a nossa sexualidade, que é uma área que eu falo que é uma área muito linda, que Deus nos deu para nos sentir amadas, sim, através da nossa sexualidade, sim. É É verdade. sobre isso. É verdade. E no começo, né, Bia, você disse um pouquinho antes que não foi sempre assim, né? Você teve muitas dores e você sentiu na Sim. pele. Quer contar um pouquinho? Sim, quero contar, sim. Quando eu tinha mais ou menos uns 7 anos de idade, eu passei pelo trauma do abuso sexual. Mas o interessante é que eu vinha comentando com a minha amiga que está aqui, que eu não tinha conhecimento de como aquilo tinha causado consequências graves. Porque eu sempre preguei, ministrei a palavra de Deus, só que eu carregava comigo muitas dores, muitas coisas que ficaram incompreendidas. E eu não entendia porque eu sentia aquelas sensações, aquelas aversões, principalmente ao toque, tanto feminino como masculino. E depois de uns anos, lá na frente, eu digo, quando Jesus me explicou o que aconteceu comigo. É. Quando ele desencadeou toda essa história, foi quando eu percebi o quanto aquilo tinha feito tanto mal para mim. Eu não pensava sobre isso. Eu achava que estava tudo resolvido, que foi algo que me aconteceu e bola para frente. Né? E eu quero dizer para você, mulher, que isso é um mecanismo de defesa do seu inconsciente, para que não sofra. E todas as vezes que eu tinha que ter relações com meu esposo, aquilo era muito traumático, ao ponto de eu pedir a morte. Você sofria Muito. muito? É. Muito. Porque Sofria você muito. pensava, você ia lá no seu passado, lembrar daquilo que você havia passado quando criança? Não é que eu lembrava, é que era algo inconsciente. Então, o meu corpo reagia porque o corpo fala por si. Certo. Mesmo que eu não trazia aquilo como palavras, o meu corpo ele reagia como um método de pedir socorro. Então, eu criei uma aversão a um ato sexual, vamos dizer assim. Bloqueei essa área, mas eu não tinha um conhecimento, um entendimento por que eu fazia aquilo. E aí, quando eu entrei uma vez no meu banheiro para tomar banho, ali o Senhor falou comigo. E o que foi que o senhor falou? Porque eu estava sofrendo em relação a isso e eu fiz essa pergunta para Deus. O porquê que eu sofria daquele jeito? O porquê que eu não gostava? Por que eu sofria? E aí o Senhor falou, por conta dos abusos que você sofreu. E aí eu passei a pensar sobre isso. Como eu vinha falando, eu tinha 7 anos de idade, quando eu sofri o primeiro abuso sexual de um casal. Então, para mim ter relações, até mesmo matrimonial, ter uma visão de casamento também era meio difícil. Porque uma criança sofrer um abuso sexual por um casal, né? Os dois abusavam de Eram os você? dois. O primeiro foi assim. Eram os dois. A mulher, ela me deitava numa cama e me dava uma revistinha em quadrinhos. E ali eu ficava folheando aquela revistinha, encantada com as imagens, colorido, né? Uma criança de 7 anos. E ali ela tirava minha parte de baixo para o seu esposo abusar de mim enquanto ela olhava, sentindo algum prazer naquilo. E eu nunca contei para ninguém. E dentro dessa mesma família eu sofri outros abusos, dentro dessa mesma casa, com outras pessoas. Só que eu nunca falei disso e eu nunca tocava nesse assunto porque eu achava que não tinha feito tanto prejuízo como hoje eu entendo que fez. E aí a gente vai entender que a gente lança para o inconsciente, né? Recalca, reprime aquilo, né? No modo de defesa, mas o corpo reage.
Então, eu vivi muitos anos aprisionada no abuso sexual, me vendo com essa ótica, e não vai travar só a sua vida na sua sexualidade, ela também vai travar sua vida, seu relacionamento com outras pessoas, porque meu relacionamento com outras pessoas era totalmente deturpado, não era uma ótica sarada, eu via as pessoas pela minha ótica ferida, então eu achava que todo mundo ia me ferir. Extremamente machucada, né? Extremamente machucada. Isso demorou muito tempo, Bia? Você veio muitos anos sofrendo assim? Foi muitos anos. Quando os meus pais faleceram, eu fiquei na casa sozinha e depois logo nós perdemos essa casa. Morava eu e meu irmão mais novo. E quando a gente perdeu essa casa, eu fui morar numa casa de prostituição. Ai, meu Deus. Depois eu vou decorrer isso aqui. Sim, fica à no estudo vontade. mesmo, o porquê que eu fui parar nesse lugar. Porque a mulher que passa, a criança que passa pelo abuso sexual, ela não entende o que é aquilo. O seu corpo não está preparado para receber um toque indevido, né? Dependendo da fase ali que ela está. Então, minha mente, o meu psicológico não estava preparado para receber aquilo. E quando uma criança passa por um trauma desse, e ela vai se desenvolver, e ela vai crescer com a imagem distorcida dela mesma. E no meu caso, eu não contei para ninguém. Porque eu entendia na minha mente, aqui que a criança entende, ela sabe, ela tem um entendimento que aquilo é errado, mas ao mesmo tempo parece que não é, porque aquilo gera algum prazer. Num corpinho pequeno que vai responder a um toque indevido, somente isso. É como você pegar uma cebola, descascar uma cebola, por exemplo, e alguém passa por você e fala assim, nossa, você está triste, você está chorando. Não, é uma reação química da cebola. Me fez chorar, mas eu estou super bem. Nossa, sério isso, né? E é a mesma coisa, o corpo reagiu. E aí essa mulher cresce, ela entende que ela gostou daquele ato. Não, mas eu não gostei. Inconscientemente o corpo dela reagiu a um toque indevido e ela vai entender que ela gostou daquilo. E aí entra a culpa. Mas eu fui culpada. Porque a mente entendeu que gostou, mas não gostou. O corpo somente reagiu a um toque. A uma reação, a um estímulo. Essa mulher entende que ela gostou. E eu cresci entendendo que eu era culpada. E quando a mulher, ela tenta contar para alguém da família que ela tem como confiança dela, e essa pessoa não acredita, invalida essa dor, o trauma é dobrado. Porque ela conta com alguém para poder acolhê-la, para poder fazer aquela proteção, e de repente essa mãe ou esse pai, ou seja lá quem for que criou essa criança, invalida. Ou a culpa, de certa forma, por a roupa que estava vestida, ou pelo jeito de falar. Aí trava tudo, né? Trava tudo. Eu era travada sexualmente, realmente travada. Porque inconscientemente o corpo reage. Sim. Porque vai se levantar os gatilhos da mente. Então, quando eu tinha que ter relações com meu esposo, o gatilho levantava e o corpo travava. Meu Deus. E o corpo realmente trava. É. Ele realmente causa dor daí. Porque não tem uma lubrificação. Não chega a ser mais agora algo prazeroso. Não, não é algo prazeroso. É algo traumático. Traumático, uma obrigação. Como uma obrigação. E você sofreu muitos anos fazendo... Muitos anos. Tendo essa sexualidade por obrigação? Por obrigação. Porque eu estou perguntando, porque num dos nossos vídeos, né, com a pastora Cláudia Carreira, minha amiga, um grande abraço para você aí, todo o pessoal de Santo André, tem muitos comentários lá perguntando, né? Leva alguém para falar sobre a sexualidade feminina, porque ainda existem muitas mulheres, né, Beatriz, passando por dificuldade na relação, mas pode ser que ela teve algum desconforto lá quando criança. Com certeza. Será que pode ser isso? Eu afirmo. Afirma, né? Que com certeza é isso. Tem trauma do abuso sexual que é tão inconsciente que a mulher não lembra que passou, mas o seu corpo denuncia. Reage. Os seus sintomas denuncia. E elas precisam do quê? De cura nessa área.
porque elas merecem viver um casamento feliz nessa área da sexualidade Porque também. eu até separei aqui, no livro de Gênesis, no capítulo 2, no verso 24, a palavra do Senhor diz que foi uma ideia de Deus, né? Criar o macho e a fêmea e uni-los. Então, tanto o homem quanto a mulher, eles foram criados com desejo sexual. E o sexo foi parte da criação de Deus, né? Em Gênesis 1:31. Então, é algo que Deus criou para ser feito com responsabilidade. É bom nós aqui enfatizar que isso é depois do casamento, para nós que somos Sim. cristãos. E é bom executar com responsabilidade, com amor, e é prazeroso. E por que que muitas mulheres estão travadas nessa parte sexual? Às vezes casada há muito tempo, há muitos anos, mas não se desenvolve, faz aquilo por uma obrigação. E tudo que é feito por obrigação não é gostoso. Não, porque que nem eu falei para você no início. Se essa criança cresceu com esse sentimento de que ela é culpada, no ato sexual, ela vai se sentir culpada se sentir algum prazer. Entende? Coisa vai bem mais além. Eu era assim. Era. Quando eu sentia algo, eu travava. É errado. É errado. Eu não posso. Meu Deus. Entende? Então, há um travamento nessa área. O corpo realmente, ele reage e ele se fecha. Porque, como eu falei do gatilho, vai acionar o gatilho na mente, o seu inconsciente vai mandar a informação, você está em perigo, está passando pelo trauma. Nesse exato momento, o cérebro não distingue, ele não sabe distinguir o real do não real. Então, quando aciona o gatilho na mente, para o seu cérebro, você está passando pelo abuso naquela hora, no primeiro trauma que você passou. É a mesma sensação como se você estivesse vivendo realmente. Meu Aquela aversão, aquele sentimento ruim que foi o trauma do abuso sexual. Mas eu vou falar, quando essa mulher é liberta, olha essa cara. Cara de curada. Eu não aceito mais o inimigo tocar nessa área, porque eu É, entendi que essa área é uma área muito importante para Deus, sim. glória a Deus. Por que você acha que Deus fez, eu vou falar aqui, o clitóris da mulher? Aham. Para dar prazer. Ele não fez algo escondido. Ele fez algo para ser acariciado pelo seu esposo, para sentir prazer com isso, para se sentir feliz com aquilo, se sentir amada com aquilo. Hoje eu me sinto muito amada nas relações sexuais com meu esposo, muito amada. E eu vejo o amor de Deus por mim nessa área também, porque vai trazer muitos benefícios para a saúde também. Sim, sim. Controla o estresse, às vezes a mulher está tão estressada, fica um pouquinho com seu marido, E já resolve, já né? resolve. Em casa é assim, às vezes estou muito estressada, eu ligo mesmo para o filho, vem para casa, vamos ficar junto. Pelo amor de Deus, vem logo. Mas é É desse verdade, né? jeito. Às vezes se encontra, né? Eu também converso muito com muitas mulheres e muitas reclamam de situações muito parecidas, né? Você vai começa a conversar, ela começa a falar. Qual foi a última vez que você teve relação com seu marido? Ah, faz uns 20 dias. É isso que está faltando, É né? muito tempo. Mas um pouquinho mais no profundo, ela não consegue ter uma relação sexual sadia com prazer porque ela não sente mais nada. E o que lhe faz não sentir mais nada, A Beatriz? sensação de ser um objeto. Meu Deus. Objeto não fala, objeto não sente. Objeto é um objeto. Quando eu fui para a prostituição nova, eu me via como um objeto de uso das pessoas. Isso eu falei no testemunho. Então, eu cresci com essa mentalidade. Então, tudo aquilo que eu ouvi, vi e senti na minha infância tornou-me crenças. Virou em mim crenças limitantes. Então, crença de não merecimento, crença de desvalor total e crença de que eu não era capaz de nada. Na verdade, você então se sentia inútil. Inútil. Hoje passam mulheres comigo
E uma das minhas pacientes, uma delas antiga, falou assim para mim assim: eu me sinto inerte diante da vida. E esse é meu apelido aqui em casa. Nossa. Ela veio do trauma do abuso sexual e ela não conseguia se posicionar não somente nessa área, mas também na área, no ser mãe, no ser esposa, no ser ela mesmo, inerte nas decisões, porque o abuso sexual ele vai travar a nossa tomada de decisões, que é aqui, em córtex pré-frontal. A pessoa fica perdida, porque se perdeu lá atrás. Ficou, o trauma, a gente costuma dizer que é uma situação indigesta. A criança não digeriu, ficou uma lacuna, ficou algo incompreendido. E fica mesmo. Não era para ela passar por... A sexualidade da criança é diferente da do adulto. A sexualidade da criança não tem nada a ver com a sexualidade de um homem e de uma mulher. E quando vem um adulto e atravessa essa sexualidade infantil, inocente de uma criança, uma infância é roubada. Compromete a vida toda. Sim, a criança pula de fases. Você já viu aquela criança que se olha para ela, nossa, parece uma adulta falando, que lindo. Não é lindo. A criança pulou fase. Ela teve que crescer. Amadurecer. Amadurecer. Eu tive que amadurecer. E quando eu trago esse casal, que eu sofri abuso, o primeiro abuso por intermédio desse casal, que imagem que eu tinha de relacionamento, de casamento? Casamento não é confiável. Como que alguém leva uma criança para sua casa e abusa de uma criança? A mulher que era para defender, que geralmente tem esse instinto maternal, não defendeu. E eu nunca contei para minha mãe. Minha mãe faleceu, meu pai também, porque eu não entendi. Eu só fui entender depois de adulta. Nossa, mas aquilo foi um abuso, porque eu não permiti. Tudo aquilo que nós não permitimos no nosso corpo é um abuso. Às vezes a mulher acha que o abuso sexual ele vem só por penetração, vamos dizer assim. Não. Sim. É tudo aquilo que eu não permito. É uma olhada. É um falar malicioso. Tem pessoas de dentro... de casa mesmo, dessa mulher, de convívio dessa mulher, onde essa criança viveu. Eu falo mulher, mas eu falo sempre da criança ferida. Né? Eu trago a criança, mas hoje eu trabalho as crianças feridas nessas mulheres adultas. Né? Eu escolhi trabalhar com as mulheres cristãs. Por quê, Beatriz? Cristã, porque eu era uma mulher cristã ferida nessa área. Dentro da igreja? Dentro da igreja. Sofrendo tudo isso? Sofrendo tudo isso. Eu não aceitava toques, eu não aceitava abraços de ninguém. Eu era muito ferida. Eu estava falando para a Rafa que é como você ir numa praia, sol escaldante, não passar protetor e se queimar, aquela queimadura, e de repente chega alguém te abraçar. Vai doer. Arde, né? Dói. E era exatamente isso que eu sentia. Eu não acreditava que a mulher não se permite ser amada, ela não se permite, não é confiável esse amor. Que amor é esse que não quer nada em troca? Porque os meus relacionamentos foram todos abusivos, todos. Todos, Bia. Todos eles, todos eles. Porque eu era um objeto de uso. E a mulher, ela vai por dois polos. Ou ela se torna submissa, não tendo voz para nada. Submissa, eu digo, não mediante a palavra, que a mulher submissa na palavra de Deus é outra, é honra para essa mulher. Eu estou falando de outro polo. É a mulher que o marido está batendo nela, está ofendendo, e ela está ali inerte. Como se ela merecesse tudo aquilo. Entende? Porque o objeto, ele não sente, é como se ela não sentisse. Esse mecanismo de defesa, do não sentir. Eu me desconecto do meu eu, a mulher fica desfragmentada da sua essência, porque nada dela é genuíno dela. Olha isso. Nossa, ele causa muito muito sofrimento. Forte. É muito forte isso. E no seu consultório, você depara com muitas mulheres atuais sofrendo esses tipos de atrocidades? Por incrível que pareça, não tem nenhuma que até agora eu atendi que não passou pelo trauma do abuso. Vocês entendem porque é muito importante nós vir aqui
no Resgatando Valores e tocar sobre esse assunto, sobre a sexualidade cristã, porque é um assunto que a gente não pode abordar em cima de um púlpito, dentro de uma igreja, porque o púlpito é o altar, e o altar é para ensinar a palavra de Deus, né? O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esse é um dos grandes motivos e alegria que me traz, é poder dividir, trazer pessoas que já passou por essas dores e que nós queremos derramar aqui cura. Porque Jesus cura traumas, Jesus, ele cura a rejeição, Jesus cura. E eu tenho tanta convicção nisso, doutora Beatriz, que nesse dia, hoje, né, Jesus tem cura para mulheres. Talvez você está aí na tua casa, né, achando que a vida é essa, tá tudo bem, não tá tudo bem, não. Jesus quer que você seja feliz na sua área sexual, tá bom? Mas a doutora Beatriz, ela contou um pouquinho, né, da história dela. A história dela é muito longa, né? Um outro momento, se Deus permitir, ela vai vir contar somente o testemunho dela, né? Mas ela veio hoje aqui para dividir um pouco do conhecimento nas áreas que ela foi ferida e que hoje ela é curada e que ela está pronta para ajudar não só eu, que eu também preciso de, né? Todos nós precisamos de melhoria, mas há muitas amadas que estão do outro lado aí, ouvindo esse podcast no Resgatando Valor. Eu quero aproveitar aqui, antes dela entrar na palestra ou na fala que ela vai nos ensinar à luz da Bíblia, se inscreva no canal Resgatando Valor. Para um pouquinho aí, não fica só ouvindo. Clica aí, inscreva-se, acione aí o sininho para você receber todas as informações aqui do Resgatando Valor. Se inscreva, comente e compartilhe. Coloca aí aquilo que você precisa que Jesus faça na sua vida, ou no seu sentimental, no seu espiritual, ou no seu emocional. Nós estamos em todas as plataformas. Siga-nos aí, seja abençoado e permita-se Deus te usar também para derramar na vida de outras pessoas o que Jesus está derramando aqui no Resgatando Valores. Pensando em tudo isso, doutora Beatriz, que já falou um pouquinho, né, sobre essas dores que elas lhe causaram, lhe paralisaram, né, te feriram, você vai romper isso. Então, eu quero deixar agora você muito à vontade para dizer para mim como que foi esse rompimento. Como aconteceu tudo isso? O que você vai hoje nos ensinar à luz da palavra que é possível nós sermos mulheres curadas na sexualidade, termos uma vida fantástica, porque agrada a Deus, né? E é algo que Deus criou. Sim. Primeiramente, eu entendi que para eu pudesse viver o propósito, essa cura que Jesus oferece, essa água que ele nos oferece. Foi um dia quando eu estava no meu quarto orando e eu perguntei para Deus. Eu estava de frente de uma palavra. João 8:32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Diante dessa palavra, eu questionei a Deus. E eu disse a Deus, Senhor, aqui está escrito, conhecereis a verdade vos libertará. Mas por que eu não fui liberta dessas sensações, desses questionamentos, dessas comparações, dessas invejas? Eu tinha tudo isso. É mesmo. Desses sentimentos todos. E aí o Espírito Santo, ele falou muito claro no meu ouvido e ele disse assim, porque a minha verdade ainda não é uma verdade para você. Uau. Foi muito forte. E desse dia em diante, eu decidi conhecer mais essa verdade. E eu passei dias orando naquele quarto. E eu batia no meu peito, chega e estralava. E eu falava, Senhor, revela-me a sua verdade. É fato que eu me sinto assim. E eu fui falando para Deus a minha verdade. E precisa ter coragem. Precisa, Bia. Para você reconhecer os seus erros também. Eu não posso me agarrar nos traumas e me fazer de vítima a vida inteira. Pois eu era uma vítima de carteirinha. Eu chegava na porta da igreja, ali na recepção, a minha igreja tem uma recepção muito calorosa, muito amorosa. E eu não entendia porque aquela recepção não merecia aquilo. Eu não aceitava.
Abraça, a minha vida tá assim, assim, meu casamento tá assim, 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 tô me sentindo assim, assim, assim. Só problema. Eu não via solução para nada. Vivia de A máscaras. vitimista. Eu vestia a persona A da persona. vitimista e eu era vitimista mesmo. E aquilo foi gerando em mim, sabe, questionamentos, porque me causava dor. Eu me vestia como uma adolescente, como uma criança. E eu olhava no espelho e falava, Deus, por que eu não me consigo me ver adulta? Porque tem uma adolescente ferida. Porque eu sofri abuso dos 7 aos 30 anos, né? Tudo Tudo isso. isso? Em todas essas fases eu sofri abuso sexual. Depois eu me colocava em situações abusivas, com relacionamentos abusivos, quando eu mesma não abusava de mim mesma. Quando não dizia não, quando não me posicionava, quando não tomava decisões, as pessoas tomavam decisões por mim, porque a demanda da criança é essa. As pessoas decidem por mim, porque eu não me sinto capacitada para nada. Então, tenho sempre que estar alguém decidindo por mim, decidindo o que eu vou comer, decidindo o que eu vou falar, decidindo o que eu vou fazer. Era exatamente assim que eu vivia. Numa demanda infantil, infantilizada. E a cura veio quando essa verdade começou a impermear o meu ser. Eu comecei a ler a palavra de Deus. Eu não tinha uma vida de constância. Isso também vem de um dos mecanismos de defesa do trauma, do abuso sexual. Essa mulher não consegue ser constante naquilo que ela faz. Ela começa as coisas e não termina. Eu começava a ler um livro e não terminava. Eu começava a ler um capítulo da Bíblia e não terminava. E aí eu vi que ninguém ia fazer por mim. Eu vi que eu tinha que crescer e tomar decisões por mim. Porque tinha uma criança ferida que precisava de um resgate. E era eu, a adulta, que precisava fazer isso. E aí o Senhor foi me libertando através da palavra dele, porque a palavra dele foi sendo a verdade para mim. Eu fui me apaixonando pela palavra de Deus e deixando ela ser uma verdade para mim. Porque muitas das vezes essa mulher que passou pelo trauma do abuso sexual, ela vai comparar as coisas que aconteceram com ela. Falta de confiança, rejeições, abandonos, negligências. Ela vai comparar com Deus, que é Pai. E ela não vai conseguir confiar nesse Deus, porque eu não confiava. Eu tinha medo. Chegou uma época da minha vida que eu estava tentando me relacionar com Deus, porque ter uma vida em Deus é ter relacionamento com esse Deus. E o relacionamento com Deus, ele é construído. E para eu ter essa construção, levou um bom tempo. Mas eu comecei a persistir e a perseverar. Teve épocas da minha vida que eu descia na sala para orar. Eu orava e Deus falava extremamente comigo, me renovava, mas tinha época também que eu voltava no mesmo ciclo, porque eu imaginava que eu ia na sala, mas Deus não ia estar lá. Como se Ele também fosse me abandonar. E aí eu tinha que me haver novamente com aquele vazio do não incompreendido. Do não falado, do não elaborado, que era a minha vida toda. Toda ela era assim. E aí eu decidi. É decisões, é diária. Não existe algo mágico. Não existe. Porque Deus espera de nós decisões. Minha pastora sempre fala, decisões decidem destinos. E é verdade. Eu comecei a decidir a ler a palavra de Deus todos os dias. Tinha dia que eu falhava, mas eu aceitava minhas falhas e ia lá de novo, porque a misericórdia do Senhor se renovava na manhã seguinte e eu estava lá na manhã seguinte. Glória a Tentei Deus. ler a Bíblia várias vezes, por vários capítulos, Deus falou assim, é um por vez. Não é quantidade, eu quero qualidade. Não adianta você ler vários capítulos e não compreender aquilo que eu quero falar com você. E aí eu comecei a ler um capítulo por dia. E eu vou dizer para você que eu já li a Bíblia inteira, estou na segunda vez lendo ela, relendo ela de novo. Coisa linda. De uma pessoa que não terminava nada que começava. Hoje eu tenho uma estante cheia de livros, porque eu virei amante de leitura. Eu amo ler. O meu hobby é a leitura. Eu não aceito mais nada ficar inacabado na minha vida.
Porque Deus promete em sua palavra que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Glória a Deus. Então, se eu pego um livro para ler, ele vai me capacitar para terminar esse livro até o fim. E aí eu fui tomando pequenas decisões. E quando eu fui ver, eu já estava lá na frente. Eu terminei os meus estudos, eu tinha parado na 5ª série. O Senhor falou, vai lá, se matricula, faça. Ele entrou comigo naquela escola, eu fiquei com medo. Eu senti a mão de Deus, ele falou, filha, eu estou aqui com você. Glória a Deus. Eu não te abandonei. Eu me emociono muito nessa parte, toda vez. Ele entrou comigo naquela escola. E eu fiz o meu supletivo. Eu terminei os meus estudos. Eu fui para psicanálise. No começo, quando eu comecei, eu falei, Deus, não estou entendendo nada que está aqui. Ele falou, porém, tu vai até o fim. Meu Deus. E eu fui até o fim. Glória a Deus. Eu escrevi tudo, todas aquelas aulas. Para mim era um pouquinho mais difícil, a compreensão, porque o trauma também ele vai atrapalhar um pouquinho ali no cognitivo, no comportamental, na mente dessa mulher, né? E aí eu comecei a estudar, e eu escrevi toda a psicanálise, todas as aulas. Eu tenho um caderno de 21 matérias, com todas as aulas lá, marcadas. Eu levei 2 anos para escrever tudo. 2 anos. E tudo que eu vou fazer, eu marco tudo. Porque eu sei como a minha mente funciona. E é por mecanismo de repetição. Nada do que aprendemos não foi por acaso. Por exemplo, foi por mecanismo de repetição. Para mim poder andar, falar, foi repetindo. Só que esse ambiente foi formando essa mulher. Ela viu por mecanismo de repetições como é que funcionava uma mãe, como é que funcionava um pai, como é que funcionava o meio social. E ela foi se formando a partir disso. Quer dizer, você já adulta, você vai reaprender novamente a como reagir dentro da sociedade para resgatar esses valores que você tinha. Perdido, de valor, de merecimento. Ah, mas tem uma frase que o povo usa muito, eles falam no meio religioso, nós não merecemos. Negativo. Gente, eu acho tão errado falar isso, porque eu entendia que eu não merecia nada mesmo. Porque quando eu já tinha esse não valor, não merecimento, e quando eu escutava alguém falava assim, mas não merecemos, esse Deus tão maravilhoso, não merecemos. Mas a graça é um favor imerecido mesmo. Mas quando eu sou orgulhosa ao ponto de entender que eu não mereço, eu era orgulhosa ao ponto de achar que eu não merecia e que eu tinha que conquistar o amor de Deus pelos meus muitos afazeres. Aí não flui, né? E era cansativo demais. Frustrante demais, porque eu vivia pela lei, não pela graça. E é uma grande diferença. Sim. Né? Hoje, eu não peco porque eu quero. Às vezes, nós pecamos porque isso está em nós desde o começo. Mas a diferença é que eu tenho um lugar em Cristo onde eu deixo e não pratico mais. Glória a Deus. A mulher, muitas das vezes, que passa por abuso sexual, ela diz para ela mesma, ninguém vai mais me abusar, mas eu passarei a abusar. E tem vários relacionamentos. Atrelando o seu valor aos relacionamentos. Era isso que eu vivia. Se relacionava com um aqui, com outro ali, com um aqui, com outro ali. Quando eu fui deparar, eu estava cheia de marcas na minha alma. Dores, de promessas, de coisas que eram faladas e prometidas e que não eram cumpridas. Porque muitas das vezes a mulher ela se entrega a um amor, né, movida pelo trauma, entendendo que aquilo é um amor, mas não é um amor sutil, que vem por trás dele muitas, como é que fala? Muitos interesses, né? Além de interesse, por trás desse homem pode estar ali um narcisista. Eu vivi com um narcisista. Olha, você tocou num assunto de extrema importância. Porque o narcisista, ele não aceita, né? Que ele é um narcisista. E isso tem muito nos nossos dias, porque é uma das situações que tem dentro de todas as igrejas. Com certeza. Né? A mulher não consegue... O narcisista, ele tem o poder
de fazer com que essa mulher pense que ela está errada. Ela não consegue se posicionar. Ela não consegue ter defesa, até naquilo que com certeza ela está certa. Mas ele faz uma lavagem tão ferrenha nesse cérebro dela, que eu, como era com o meu primeiro relacionamento, eu acreditava que eu era errada, mas eu não era errada. E ele faz com que você pense que você está errada, mas você não está. E é o tipo de pessoa que você nunca vai ouvir falar, me perdoe. Ele tem um orgulho gigantesco. Ele pode falar, me desculpa, mas por trás disso tem algo que ele quer. Entende? Ou se relacionar mais tarde com essa mulher, usá-la. Entende? Mas ele não admite isso mesmo porque ele quer, porque ele sentiu que ele fez errado. Não, não. Ele é controlador. Eu vivi muitos anos com uma pessoa assim. E para me libertar foi difícil, porque como eu entendia que eu era um objeto, eu não entendia o meu valor, como é que eu ia procurar uma pessoa boa? A boa é errada. O carinhoso, o amoroso é errado, porque a mente está aprisionada no trauma de não valor, de não merecimento, de não capacidade. É sobre isso. Meu Deus. Quantas frases... Eu escrevi algo aqui no meu iPad, eu escrevi assim, quantas frases surgem das pessoas que sofrem abuso sexual? Como sou suja? Como sou impura? Sou incapaz. Sou indigna de ser amada. Olha quanta dor tem por trás dessas frases. Indigna de ser amada. Agora, uma pessoa que pensa que ela é indigna de ser amada, ela vai aceitar o amor de Jesus? Não. Ela vai ter dificuldades. Ela vai bloquear. Porque ela é indigna. Eu trabalho hoje com mulheres que pensam assim. Mulheres que vêm até a mim, que pensam dessa forma. Se sentem sujas e indignas do amor de Jesus. Doutora Bia, é difícil desconstruir algo ao longo da vida que elas, por conta de outra pessoa, construiu nelas? Não é um caminho tão fácil, mas é possível. Como que ela faz para desconstruir isso? Palavra de Deus foi o que funcionou para mim. Palavra de Deus e trocar as crenças limitantes pelas crenças verdadeiras. Lá em Romanos 12:2 diz: não se amolde ao padrão desse mundo, mas pela renovação da sua mente, para que você seja capaz de experimentar e comprovar a boa e perfeita, agradável, a vontade agradável de Deus. Glória a Deus. Para que ela possa experimentar essa boa e perfeita, agradável vontade de Deus, ela precisa reprogramar a sua mente. Renovar. Renovar, reprogramar. E como que se faz isso? Decisões todos os dias. Eu não posso somente me contentar a ir por um culto, glorificar, sentir Deus, falar em línguas, sentir o poder do Espírito Santo e chegar na minha casa e não colocar em prática. Porque a palavra do Senhor ensina sobre isso. Não sejam somente ouvintes, mas praticantes. Isso. Se eu não pratico ela diariamente, colocando informações na minha mente, para que aquilo seja uma verdade para mim, para que as inverdades saiam e as fortalezas caiam, é somente com a verdade de Deus. Por isso que ele falou muito comigo, conhecereis a verdade, ela vos libertará. Quando a verdade de Deus começou a ser uma verdade para mim, eu comecei a ser liberta. E uma vida diária com Deus é todos os dias, é constância. A Bíblia diz que aqueles que não são constantes não pensam que receberão do Senhor coisa alguma. Aquela mulher que ia diante do juiz iníquo, ela teve constância. Ela teve constância. A Bíblia diz que aquele homem não respeitava os homens, nem muito menos a Deus. E ela, todos os dias, ela ia lá. Até que um dia, ele se levantou. Por causa da insistência daquela mulher. Ela tinha um inimigo. 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 Ela tin
E ela precisava que aquele juiz pegasse a casa dela e fizesse justiça contra o seu adversário. Hoje, nosso grande adversário se chama, na área emocional, os gigantes, que têm se levantado no meio cristão. São os gigantes emocionais. Enquanto mulheres estão se gladiando, se comparando, os gigantes estão crescendo dentro delas. Eu estava esses dias recebendo um estudo sobre as leoas. Que coisa linda. As leoas. As leoas, elas se lambem uma à outra, tiram carrapato uma da outra. Elas andam em bando. Elas caçam juntas para levar para o leão, para o rei. Não tem comparação. Elas andam juntas. E hoje em dia é um pouco difícil. Porque quando a mulher vem do trauma, do abuso sexual, ela não consegue, de primeira, se ajuntar, se sentir inserida. Ela se sente excluída, se sente rejeitada por conta dessa demanda. E ela tem outro trauma que eu tinha muito em mim, o medo de ser descoberta. Olha isso. Meu Deus. Eles vão me descobrir. Porque ela cria na sua mente que é um falso eu. Para se defender, ela não consegue ser ela mesma. E quando ela tenta, tipo assim, ser diferente, inserir algo da palavra de Deus, vamos dizer, começa a praticar, ela sente que não é ela. Mas isso não sou eu. Eu não tenho temperança, eu não tenho domínio próprio. Eu não sou amável. Entende? Eu tinha tudo isso. E eu comecei a profetizar e a praticar. Praticar. Eu tenho domínio próprio, eu tenho temperança. Deus começou a levantar situações para tirar o meu domínio próprio, para me fazer sentir rejeição no meio familiar, em todos os lugares que eu ia, para me colocar em prática. Os frutos do Espírito, que Jesus conquistou para mim e para você na cruz, são meus por direito. Eu vou usá-los ao meu favor. Sendo a mulher sábia, que edifica. Gente, eu não abaixava o nariz para homem nenhum. Eu andava com 38 na cintura. Quem disse? Ai, meu Deus. É Ninguém mesmo, fala, Bia? Ai, isso é novo, gente. Medo. Você Tinha andava medo. armada? Tinha. Deixa eu explicar aqui algo, né? Que É muita coisa, né? no início ela está dizendo que ela foi abusada por um casal na igreja. Entende que ela ficou um tempo na igreja e depois, devido a tanta revolta, tanta mágoa, tantos traumas, tantas dores, ela sai da igreja. Por isso que, né, eu gosto de deixar isso bem claro, que alguém vai falar, peraí, ela foi, né, na casa de prostituição, quando ela toma essas decisões errôneas, é porque ela está fora da presença de Deus. Então, ela deu uma vírgula, ela deu uma pausa, e o sofrimento continuou, né, doutora Beatriz? Sim, continuou por longos anos, aí ela teve até, ela está dizendo que andava armada, ela estava agora, digo assim, fora dos caminhos do Senhor, né? Aí ela começou a andar nesses caminhos mais errados ainda, que levou ela a sofrer mais abusos, mais traumas, porque se com Jesus ali, né, tava esse sofrimento, imagina sem ele agora a domínio das trevas, né, de Satanás, que é o grande dominador de todas as coisas. Mas isso vai dar um viravolta e lá na frente você vai contar. Eu só quis deixar isso aqui claro, né, que ela tá fora. E olha o sofrimento da doutora Beatriz hoje. Meu Deus, não dá para acreditar. Quem olha para você assim, uma mulher linda, maravilhosa, toda cheia de etiqueta, gente. Viveu essa vida de dores, né? Como que Jesus é lindo e pode resgatar, né, doutora Beatriz? Eu não conhecia Jesus nessa época. É. E quando eu sofri esse trauma do casal, eu era uma criança. Né? Não tinha consciência. Eu era só uma menina pequena, cheia de sonhos. E ali foi como se uma infância foi roubada. Né? Mas Jesus me devolveu, me fazendo uma mulher criativa, me mostrando quem sou eu, com as minhas áreas de vulnerabilidade. Eu amo mostrar as minhas áreas de vulnerabilidade, porque eu falo que eu cansei de olhar para pessoas e ver nelas uma fé inatingível. E eu me comparava, eu falava, nunca vou chegar nessa fé. Você se comparava com as pessoas? Comparava, porque parecia que essas pessoas nunca passavam na mente em desistir, nunca passava, né? Eu falava, meu Deus, será que é só comigo?
Não, o Senhor falou, você vai mostrar suas áreas de vulnerabilidade. Porque tem muitas passando por isso e você superou e elas também vão. Porque é Entende? possível, né? Áreas que fui rompendo, áreas que vou romper e áreas que ainda estou rompendo. Glória a E não Deus. desistindo, o importante é isso. Aham. Muitas das vezes essa mulher vai pensar assim, eu preciso pagar pelo que aconteceu. Quando a culpa é gerada do trauma, que vem por esse trauma, ela acha que a culpa é dela, como eu expliquei, e ela vai pensar, eu preciso pagar por isso. O meu corpo precisa pagar de qualquer forma. Por essas coisas que eu entendi, porque o corpo, lembra como eu expliquei que o corpo reagiu? O corpo reagiu como uma criança que não compreendeu, mas que sentiu um prazer com aquilo, com o corpo reagindo, e a culpa veio. Então, eu preciso pagar por isso. Porque eu fui culpada, não é verdade? Uhum. Inconscientemente. E aí ela vai se maltratar. Tem uma pesquisa nos Estados Unidos de mulheres que queriam emagrecer. Estavam ali fazendo regime, algumas até emagreciam, mas foi constatado que a maioria delas desistia no meio do caminho e voltava a engordar. E todas elas sofreram o trauma do abuso sexual. Isso é muito chocante, por quê? Porque quando essa mulher sofre o trauma, geralmente é criança ou adolescente. O corpo está em formação. Corpo ali, né? Tem meninas com 12 anos já tem um corpo formado, que, né? Um corpo belíssimo, Sim, né? Que você olha e sim. fala, olha que coisa mais linda, né? E essa mulher entende o quê? O meu corpo era assim quando eu tinha aquela idade. Então, o que o inconsciente entende? Cria essa camada de proteção. Enquanto não resolver aqui, não resolve no corpo. Ela precisa entender, elaborar o que aconteceu com ela, para depois sim entrar no regime. E muitas mulheres precisam de tratamento psicológico, buscar ajuda sim. Né? Tem muitas profissionais de Deus, né? Tem mulheres que gostam das profissionais que são cristãs. Né? A Maria que vem até mim, eu só fui até você porque você é cristã, eu me posiciono sim como uma terapeuta cristã sim, e eu vou trabalhar na terapia a palavra de Deus sim, trabalhando ali também as legalidades, porque foi aberto algo no mundo espiritual. Né? Eu sofri o abuso Sim. sexual, mas isso me gerou algo lá na frente e eu cometi atos também. Pensamentos e ações que eu cometi. Eu, no caso, quando eu tive que ir para a prostituição, eu vim da prostituição. Então, eu tinha comigo um espírito de prostituição. Né? Eu tinha comigo um pensamento de encantamento, de encantar esses homens, essas pessoas, para me darem o que eu quero. E muitas mulheres são assim. Né? Eu manipulava o meu esposo para que ele fizesse o que eu queria. Eu sempre conseguia o que eu queria. Até que um dia Deus mostrou o meu pecado. Né? O que estava por trás daquilo. Né? Eu não amava o meu esposo por aquilo que ele era. Eu amava ele por aquilo que ele me dava. Porque eu entendi a mente era de prostituição, de objeto. Né? Mas depois que eu passei a conhecer a Jesus, e o amor de Jesus, e o amor verdadeiro, aí a história foi outra. Eu amo aquele homem, gente. Porque eu aprendi a amá-lo. Com o amor de Jesus por mim e me permitindo ser amada. Não entendendo mais que aquelas mãos de carinho eram mãos dos abusadores. Porque inconscientemente eu entendia que era a mão dos abusadores. Quando o meu esposo me fazia um carinho, seja passar a mão no meu braço, levantava-se um mecanismo de defesa e eu me retraía. Hoje não mais. Hoje eu aceito e me permito ser amada e cuidada, sim, porque é o que nós merecemos. Glória a Mulheres, Deus. ser amadas, respeitadas. Muitas mulheres que passaram pelo trauma do abuso sexual, como eu falei no início, é pensar, eu acho que o que vai ferir mais é a pessoa achar que ela realmente é culpada daquilo. Porque se eu me sinto culpada em relação a algo que me aconteceu na infância, eu não elaborei isso na minha mente,
eu vou para a vida adulta me sentindo culpada em todas as áreas. Quando eu estiver numa situação boa, agradável, eu vou me sentir culpada porque está boa, está agradável. Isso é muito louco pensar sobre isso, porque não me acostumei a viver as coisas boas, aquilo que Deus tem para oferecer. Porque, às vezes, os cristãos acham que viver uma vida em Cristo é só viver no sofrimento. Não é sobre isso. É um equívoco, né? Não é sobre isso. Deus tem coisas boas, muitas boas. E vem sim, vem as aflições, os sofrimentos da vida, mas com Cristo tudo se torna leve. Eu costumo dizer que o seu pior dia com Cristo é o seu melhor dia. É. Eu escrevi aqui, ó, já não basta ter passado por aquela dor. Esse é um dos grandes problemas que vem do abuso. É a pessoa pensar que é culpada de alguma coisa. É culpada, como vamos imaginar, que uma criança adolescente com o corpo começando a se desenvolver, mostrando o corpo da menina moça, justamente nessa fase, ela passa pelo abuso. Muitas das vezes, essa adolescente, essa menina mulher, como já cresceu, ela vai pensar que ela atraiu o abusador com o seu corpo. E aí volta naquilo que eu falei para você, quando ela tenta emagrecer. Uhum. A psique bloqueia. Porque vai entender, quando tinha aquele corpo, chamava atenção, então eu preciso ter outro. Ah. Eu preciso criar outro corpo. E parece que não tem nada a ver, né? Tem tudo a ver. Meu Deus. O meu corpo, eu sou bem magrinha. Mas o meu corpo foi moldado pelo trauma da rejeição. É mesmo? Sim, porque a pessoa que sofre uma rejeição, ela entende que ela sofreu uma rejeição, o seu corpo é um corpo que não quer aparecer, que não quer ser visto. Eu sofri muito para ser vista. Tem uma amiga minha que ela fala assim, Bia, você está muito escondida. Você tem que aparecer. E mal sabia ela o sofrimento que era para mim aparecer. Porque quando a gente passa por essa rejeição, a gente não quer ser visto. Tem um livro que eu li que vai falar da criança interior, vai chamar o escapista. Ele está sempre escapando. Que sofreu a rejeição. Ele não quer, é aquele que senta no último banco, aquele que se a professora mandar ficar de pé para falar algo, ele treme todo. Eu era assim. Chega a ser antissocial, né? Antissocial. Para mim, estar no meio de pessoas era muito triste. Era muito traumático. Porque era como se as pessoas soubessem o que eu estava pensando e aquilo que eu tinha passado. Porque o trauma do abuso te traz vergonha. Uhum. Você tem vergonha de quem você é. Você tem vergonha de você, você tem vergonha de tudo que há em você. Você não consegue apreciar a beleza que há em você. Daquilo que Deus formou para você ser. Você não consegue apreciar o seu corpo, quem você é. Eu vivia tentando engordar. A vida inteira. A vida toda. A época que eu fui muito feliz quando eu pesei 58 quilos. Hoje eu tenho 55. E a minha mente, assim, não é uma mente que tem um metabolismo que vai engordar. A minha mente é uma mente que vai emagrecer. E eu preciso até tomar medicamentos, porque senão eu sumo do mapa. Quando essa mulher ela precisa falar com alguém e foi invalidada em sua fala, se sentindo culpada, pois se a pessoa não acreditou, como eu falei no início, invalidou. Ela passa novamente por outro trauma. Quando não se acredita nessa criança ou nessa mulher adulta, o que ela vai levar para si? O que ela vai pensar de si mesma? Se a própria mãe, vamos dizer, ou o pai, seja lá quem for que criou, não acreditou nela, eu posso acreditar em mim mesma? Não. Eu vou crescer com a crença de que eu sou capaz? Não De também. que eu consigo concluir algo? Olha como a coisa vai bem mais além. Vai ficando séria, né? Vai afunilando. Vai se enrijecendo. Eu era exatamente assim. As pessoas olhavam para mim, nossa, como você tem uma cara de brava.
você, né, sempre assim, muito fechada. Tá certo que eu sou filha de nortista, cara, é assim mesmo. Mas eu É. era muito rígida com tudo. Mas tem uns nortistas que tem um sorrisão assim. É verdade. E aí essa criança cresce nesse meio do abuso. Quando eu precisei deslocar essa dor minha, eu desloquei em quem? No meu esposo. Quando não deixava ser amada por ele. Eu desloquei a minha dor e canalizei nele. Você vai ser a pessoa com quem eu vou descontar tudo isso. Ah, então ele sofreu muita coisa, porque se Muito. você vai agora derramar nele aquilo que está sobre a sua vida, como que foi isso? Porque a gente dá aquilo que tem, aquilo que recebeu. Isso para ele foi um tanto traumático. Porque eu não me acostumava com alguém me amando. Eu não conseguia enxergar que alguém pudesse me amar. Sempre se sentindo um objeto? Sempre me sentindo objeto. Então, não cabia na minha mente alguém me amasse se não fosse em troca de uma relação sexual, vamos dizer assim. Então, eu acreditava que ele... Eu vinha conversando com a minha amiga sobre isso aqui. Falava, você acredita que depois de 5 anos casada, já vai fazer 15 anos que eu tô casada com ele, mas já com 5 anos de casada, eu tinha a mesma mentalidade. Eu dizia para ele, você tá comigo só por causa do meu corpo, só para me usar. Era desse jeito, eu me sentia dessa forma. Porque eu falava essas coisas para ele como um mecanismo de defesa, porque eu sabia que se eu brigasse com ele de dia, de noite eu estava protegida. Meu Deus. Tem mulheres que provocam brigas de dias Eu para já que ia te de no... perguntar Tem, eu isso. trabalho com mulheres assim. E meio que inconscientemente ela provoca algo, meio que seja coisa sutil, e dali vira uma tempestade para que ela se proteja à noite e não tenha que ter relações com esse marido. Gente, isso é muito sério. Nós estamos dentro do assunto sobre a sexualidade cristã necessária. Esses assuntos que a doutora Bia está aqui hoje, né? Derramando da primeira parte, falando tudo sobre também o que aconteceu na vida dela. E essa mulher, como acontecia comigo, usava o corpo como moeda de troca. Quantas mulheres não fazem isso? Se vendo como objeto. E usa a relação sexual para chantagear o marido. E aí Deus mostrou o quanto eu estava pecando nisso, errando nisso. Ou outras vão para outro polo, usar o seu corpo como objeto para conseguir o que querem. Eu fazia muito isso na prostituição, para conseguir uma roupa, para conseguir um sapato. Era tudo por intermédio do corpo. Olha isso. E aí foi crescendo o meu senso de não valor. Tô enxergando. É como se a mulher não se visse como alguém de valor, porque em algum momento alguém já desvalorizou o seu corpo, usou seu corpo sem a sua permissão. E isso acaba afetando o emocional, as relações e pode ir para dois caminhos. Ou essa mulher não confia, não se abre, não compartilha, se fecha. Ou se abre demais e se entrega para qualquer pessoa, como se não valorizasse seu corpo. Não valorizando a sua entrega, seu corpo, seus sentimentos, como se esperasse receber algo em troca. Isso é muito forte. Quando eu cresço com essa mente, de entender que o meu corpo, o meu bem mais precioso, aquilo que eu sou, eu entrego como algo de tão desmerecido, de tão desvalor para alguém que vai trazer mais feridas ainda, porque geralmente ela vai atrair situações abusivas, porque é isso que a mente entende que ela merece. É a crença de não merecimento. Então atrai essas pessoas. E eu falo sem medo de errado, nessa mesma família, se você for investigar, mais pessoas passaram pelo trauma do abuso sexual. Você vai ver que a mãe passou, a filha passou, a avó passou.
É só fazer uma investigação. Eu trabalho com mapeamento espiritual. Eu dou um relatório para essa mulher responder, que tem 17 páginas, e ali a gente faz um rastreio. E ali começa a descobrir de onde veio a raiz do abuso. De onde veio esse espírito de traição, muitas das vezes, dentro dessa família. O que aconteceu? As pessoas acham que é só erguer a mão, aceitar Jesus e está tudo certo. Não, tem algo que eu contribuí. Tem algo que eu fiz como honra a essa família, e aí dá continuidade aos pecados dessa própria família. Né? Eu já ouvi mulheres dizer que foi ensinada pela mãe que não pode abaixar a cabeça para homem. E aí a avó dessa mãe ensinou ela, uma vem ensinando a outra, uma vem ensinando a outra, e aí cresce essa mulher sem entender a submissão. O que é a honra de ser submissa. Quero agradecer a todos vocês que ficaram conosco aqui no Resgatando Valores. Volto a pedir para vocês, compartilhe, comente, se inscreva no canal, dê seu like, diga para mais um, para 2, para 3, para a família, para todos. Que Jesus aqui no Resgatando Valores está resgatando identidade feminina, está resgatando sexualidade, está resgatando família, está resgatando pessoas que têm valor e que talvez deixou se perder. Está ignorando, não ignore não, tem valor dentro de você, tá bom? Doutora Beatriz, ela precisa parar hoje aqui, mas ela vai voltar no nosso próximo episódio, né? Terminando esse assunto aí que está maravilhoso e promete esse final aí, né? Onde eu aprendi muitas coisas boas aqui, tá, Bia? Muito obrigada, meu amor. Eu que agradeço. Pelo seu carinho, pela sua disponibilidade de estar aqui comigo no Resgatando Valores. E minha oração para terminar essa mesa recheada de pérolas, de coisas boas, é que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, onde você estiver aí, que o Senhor Jesus visite, né, tudo aquilo que você tem dentro de você, que tem valor e que traz a memória, que é possível ser melhor cada dia mais na sua área sentimental, espiritual, sexual, em todas as áreas. Jesus tem cura. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Voltaremos próximo sábado com mais um Resgatando Valores.